E aí, como você reage quando percebe que está vivendo na sua zona de conforto? O meu nome é Marina Melz e o meu sintoma de zona de conforto é o tédio. Quando eu começo a achar tudo que eu tô fazendo meio chato, eu fico pensando, não tá confortável aqui pra mim não. O meu nome é Larissa Guerra e hoje em dia eu tô bem confortável na minha zona de conforto, eu tô bem felizinha com ela. A zona de conforto é um lugar onde nada acontece. Só há crescimento fora da zona de conforto. A zona de conforto é onde os sonhos morrem. Essas 3 frases clichês pipocam em posts por aí e fizeram a gente pensar um pouco sobre o que é essa zona de conforto e o que exatamente a gente está perseguindo quando a gente opta por sair dela. Então, ouvinte, pegue a sua pantufinha, fique bem confortável e vem com a gente nessa conversa de amigas. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Tem uns anos que o senso comum adotou a expressão zona de conforto e só há uma prerrogativa sobre ela. A de que esse é um lugar para se evitar ao máximo. A tal zona de conforto não tem crescimento, não tem evolução, é assim, um marasmo total. Mas será mesmo que a gente precisa estar o tempo todo nesse modo aventureira, disposta a viver 1000 aventuras e confusões em prol de um tal crescimento? Que crescimento é esse, afinal de contas? Será que às vezes a gente não pode decorar a nossa zona de conforto com umas luzinhas, um papel de parede bonitinho e aproveitar um pouquinho dela? Então, Marina, eu queria começar te perguntando o que é, afinal de contas, a zona de conforto para você, como é que você lida com a sua zona de conforto? Ai, gente, então, ao invés de alugar triplex, hoje a gente vai decorar ele de uma salinha com uma poltrona bem confortável, uma meia luz, entendeu? Um chazinho quente. Tapetinho de crochê, vai ser assim hoje. Isso, cobertinha. Aquela cobertinha fofinha, é isso. Cara, então, eu acho que tem 2 coisas sobre zona de conforto. Uma é o que as pessoas acham que, assim, não sei se as pessoas, talvez até pesquisadores, enfim, falem sobre zona de conforto, que é uma coisa mais científica, que eu acho que existe. De fato, tem um momento em que a gente se resigna da vida, assim, e fica... minha vida é isso aí mesmo, vou acordar, trabalhar, voltar pra casa, fazer o mínimo e o meu mínimo vai ser o meu máximo. É meio isso. E acho que faz um certo sentido. Mas eu acho que também ela é necessária em alguns momentos, assim. A gente teve meio que essa conversa no episódio sobre amargurar ou amadurecer, né? Que você tava falando que você estava se sentindo uma pessoa amargurada e eu te defendi de ti mesma. Falando que você só estava vivendo um momento de que depois de muitas tempestades consecutivas, era um momento de calma. Eu acho que a zona de conforto, no meu entendimento, é mais ou menos por aí, assim. Eu acho que tem momentos da vida que é bom estar na zona de conforto, que é gostoso estar na zona de conforto e que ela cumpre um papel também de descansar da adrenalina, assim, sabe? Meio quando você tá com dor de cabeça, muita dor de cabeça, aí você toma um remédio e aí dá aquela amolecida no corpo, assim. A gente tem fases da vida que a gente dá essa amolecida no corpo e aí eu não acho que a zona de conforto seja tão ruim. Então, dito isso, eu sou uma pessoa chata de zona de conforto, assim, eu tenho muito tédio e muita dificuldade de quando os meus dias são todos iguais. A gente já teve essa conversa sobre rotina aqui, que pra mim é o maior empecilho da minha vida, que eu detesto rotina, não consigo. Quando eu tô numa fase muito louca, eu penso, ai, que saudade da minha rotina, e aí logo depois eu penso, mas que rotina, linda, que você nunca teve. Então, os meus divertidamente entram em discussões filosóficas profundas. Mas, assim, eu tenho uma questão com zona de conforto, assim, acho que aqui no Donas a gente vive um pouco isso, assim. A gente tá fazendo, sei lá, 6 meses de episódios toda semana, bonitinhos, e aí a gente começa a surtar que a gente quer abrir uma loja, a gente começa a surtar que a gente quer fazer um evento, a gente fica pensando que a gente quer fazer uma série, que tá um novo documentário, vamos aí fazer, entendeu? Então acho que tem essa coisa, assim, de que tem fases e fases, mas pra mim, conforto é um lugar difícil. Pra você? Então, eu acho que eu tô pensando um pouco mais nesse aspecto de zona de conforto como um lugar que também não é ruim, assim, porque eu acho que durante toda a minha vida eu fui meio que a pessoa que não queria estar na zona de conforto, assim, sabe? Eu acho que naturalmente eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu vivo inventando coisas, eu vivo fazendo coisas diferentes, mas é muito, assim, meu. Não é porque eu fico nessa de que, eu tenho horror ao tédio. Sim, eu também não gosto exatamente do tédio,
Mas eu aprecio a rotina, eu gosto de ter. E aí eu acho que eu fui me dando um pouco conta disso, assim, de que essa zona de conforto, ela, às vezes pra mim, ela é só uma zona, sabe? Não é exatamente um lugar de conforto. E aí eu acho que a gente precisa saber diferenciar isso, assim. Quando é essa zona de conforto, que é este lugar de tipo, cara, tá bom isso aqui, e eu acho que eu preciso aproveitar este momento, aproveitar a decoração, a poltroninha, sentar e ficar um pouquinho de boa, pegar um livrinho, tomar um chá, assim, descansar um pouco a cabeça, que nem tu falou, depois de um momento de adrenalina, eu acho que é importante a gente entrar nesse modo de reconhecer essa zona de conforto como um lugar, de fato, que é confortável, mas que não é nessa coisa de que, nossa, ela é confortável para que você não cresça, e por isso você não vai evoluir, e por isso você não vai aprender coisas novas, sabe? Eu acho que as coisas podem coexistir, assim. Tenho pensado um pouco nesse sentido. Concordo super. E acho que tem uma coisa que às vezes a zona de conforto para algumas pessoas não é confortável, mas elas estão presas ali, sabe? Eu acho que aí é um problema. Então é assim, alguém que vive sei lá, um luto, a gente falou um pouco com a Fábio sobre isso também, vive um luto, e aquele lugar de tristeza, de isolamento, de solidão, se torna o que a pessoa conhece, e aí ela fica pouco disponível para conhecer outras pessoas, ou um término de relacionamento, ou um trabalho que não é um trabalho que você goste, e aí você fica lá porque você meio fica resignada assim mesmo, né? Pensa que é aquilo que você tem pra você, que aquilo é tudo que a vida vai te oferecer naquele momento, e aí evita fazer qualquer tipo de movimento que te tire dali. Eu acho que sim, isso é ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um pouco de dificuldade de descansar nos lugares que a gente tá. E eu acho que aí talvez seja essa diferenciação que você julga importante e que eu concordo. Que uma coisa é você estar num lugar que te deixa confortável e você estabelecer pra você de que aquela é uma fase, aquele é um lugar que você vai desfrutar pra depois partir pra um outro lugar de movimento, ou ficar naquilo e meio que assim, não é aproveitar a poltrona, é se tornar a própria poltrona, assim, sabe? É quando a poltrona te absorve. Te absorve, exato. Aí eu acho que começa a ficar complexo, assim. E não acho que diferenciar isso seja fácil. Acho que tem muita dificuldade aí em, tipo assim, tá, mas eu já sofri tanto, ou eu já estive tanto em movimento, eu já estive tanto em algum outro lugar, então vou ficar aqui um tempinho. Quanto é esse tempinho? Quando que você sabe que tá na hora de ir embora, né, de tentar se movimentar? E eu acho que se movimentar em qualquer aspecto da vida depois que a zona de conforto se tornou muito confortável, é muito difícil. Completamente. Acho que é muito importante essa diferenciação mesmo, porque sim, eu percebo que existe essa zona de conforto da zona mesmo, assim, de tipo, é o lugar onde eu nem enxergo que existem possibilidades de me movimentar, de sair, ou de entender que, tipo, mas se eu mudar um pouquinho, isso aqui vai dar tanto trabalho, sabe? Tipo, vai custar tanta energia de mim, ou vai atrapalhar os outros, né? Vai incomodar quem tá do meu lado, então talvez eu fique aqui e eu vou me conformar com isso, assim. Eu acho que nesse sentido, ruim, assim. Zona de conforto? Não. Não. Mas nesse sentido de que, às vezes, a gente precisa também curtir essa zona de conforto, de que a gente também pode reconhecer que, tipo, cara, fiz um movimento, e aí vou bem usar o meu exemplo, assim, eu fiz um movimento gigantesco na minha vida no último ano, e agora eu tô nessa fase de que depois de achar que eu era uma pessoa amargurada, talvez eu não seja. Não é, o que comprovamos que não é, tá. Comprovamos que não é, só faltava fazer aula de pole dance, gente, era só isso que eu precisava pra melhorar. E parar o inverno, né, porque depois que começou a esquentar, assim, meu humor melhorou bastante. Mas eu acho que a gente também precisa se sentir merecedora, sabe, sendo muito clichê, assim, nesse aspecto. Mas eu acho que a gente também, às vezes, precisa se sentir merecedora de conforto, de estar num lugar onde, cara, deixa as coisas, não precisam acontecer num ritmo frenético o tempo inteiro. Eu não preciso estar me movimentando em prol de qualquer coisa, só nesta ideia de crescimento.
não preciso fazer. Às vezes não fazer é a melhor coisa, sabe? É ficar ali quietinha no teu canto, paradinha, né? Pensando pensamentos, ou curtindo, descansando, tirando uma sonequinha e por aí vai. Acho que também não conseguiria não falar mal de rede social, né, gente? Peço perdão de novo por ser repetitiva. Mas acho que também tem uma coisa da performance que age contra a nossa sensação de conforto. Porque você pode ter adorado o seu sábado no sofá sem fazer nada, e aí no fim do dia você vai abrir as redes sociais e vai ver que um monte de gente fez um monte de coisa. Todo mundo e vai ficar curtiu mais do que você, todo mundo foi pros shows que você não foi, todo mundo foi jantar no restaurante caro que você não jantou. Isso é normal, né? É o praxe. Exato, e aí eu acho que fica mais difícil a gente aproveitar esse momento, quando ele não é tão perene assim, mas aproveitar esse momento de tranquilidade, de calmaria, e não tô falando só a gente tá falando aqui de uma coisa de entretenimento, né? Mas assim, é difícil às vezes você tá pensando que o seu trabalho tá no momento de estabilidade, e estabilidade é ótimo, tá meio entediante, mas você tá no momento de estabilidade, quando você abre o LinkedIn e vê um monte de gente fazendo um monte de pós-graduação, produzindo conteúdo à torta e à direita, e você não se sente daquela forma, ou você tá numa zona de conforto como fase no seu relacionamento, e tá vendo que o seu relacionamento tá legal, vocês estão bem, estão aproveitando, a gente vai falar bastante de relacionamento em outubro, vem aí, mas quando você tá numa fase boa do seu relacionamento, mas aí você abre o Instagram e vê que tem textão, e você não faz textão há muito tempo, e aí você pensa, tá, será que, sabe? Então eu acho que tá mais difícil a gente aproveitar os nossos bons momentos, os nossos momentos de calmaria, de tranquilidade, porque tá todo mundo performando uma vida muito agitada o tempo todo, e aí parece que aquele é o certo, né? Parece que o certo é você ter uma agenda de fim de semana com 10 compromissos e 10 grupos diferentes, e não ficar no seu sofá, e não pegar um joguinho no celular e ficar 3 horas dedicando seu tempo a matar ETs, a montar bloquinhos coloridos. E às vezes é isso que você quer, às vezes é isso que o seu cérebro precisa, o que você tá com vontade de fazer, sabe? Pegando nesse gancho do tipo da rede social, eu também acho que existe essa pressão de sair da zona de conforto, mas na verdade é só o capitalismo e essa sociedade de performance que te bota uma ideia de que você tem que melhorar a cada momento, de que você precisa ser a sua melhor versão, você precisa estar em constante evolução, em constante aprendizado, você é uma máquina de vencer, sabe? Não, a gente pode despiorar, às vezes também, a gente pode, sabe? A gente pode não ser, assim, a melhor pessoa o tempo inteiro. Às vezes a gente pode, e me incomoda muito isso, assim, de tipo, quero sair da minha zona de conforto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós, mas você vai fazer a pós porque você quer? Ou porque fica pipocando anúncio o tempo inteiro na sua timeline de curso de pós-graduação com desconto, não sei o que lá, porque você tá vendo no LinkedIn que tá todo mundo fazendo a pós do fulaninho X. Então, acho que a gente precisa aprender a separar, assim, sabe? O que é estar na zona de conforto porque é a zona, né? Porque a gente não quer se movimentar, porque é comodismo, porque você sabe que vai ter muito trabalho. O que é zona de conforto, mas você tá no momento em que você quer aproveitar essa zona de conforto e quer aceitar que, tipo, que às vezes é bom só ficar numa aguinha calma, boiando ali, de bracinho aberto, ou também entender o que é essa zona de conforto, dessa busca por evolução, por motivos de dinheiro, assim, de algo que só vai te fazer consumir mais, comprar mais e ficar nessa rodinha que nem o hamster fica correndo, né? Super, concordo super. E acho que tem uma outra coisa que é esse movimento de constante melhor versão, que eu odeio, meu Deus do céu, esse termo pra mim, assim, puta merda. As inimigas da melhor versão. Inimigas da melhor versão. Vamos fazer um clubinho? Inimigas da melhor versão? Nosso próximo boné vai ser Inimigas da melhor versão. Vamos, isso. Aí, ó, já tá pensando em mais coisa pra fazer. Não consegue aproveitar que a gente acabou de lançar a loja, entendeu? Aí, ó. Mas eu acho que tem uma coisa dessa síndrome da melhor versão, né? Dessa busca por melhor versão, sei lá, como a gente pode chamar, que me irrita um pouco, que é o quanto as redes sociais tornaram o sucesso uma coisa muito parecida para todo mundo. E assim, na nossa criação, como pessoas de cidade de interior e tal, sucesso era ter uma casa, ter um carro, acabou.
ter uma Casamento e família. filho. Exato, poder pagar carne no fim de semana pra fazer churrasco. Era isso era sucesso. E não é que isso não era um padrão. É um padrão demográfico, é um padrão geográfico, enfim, tem N questões. Mas eu acho que essa coisa da performance ter se tornado um grande sinônimo de sucesso faz com que a nossa zona de conforto fique muito mais incômoda. E a gente realmente, de fato, não consiga aproveitar quando ela aparece, quando ela vem, assim, sabe? Quando você tá ganhando o melhor salário da sua vida, o salário que você gostaria, não, mas as contas são pagas. Você tá com o corpo que você gostaria? Não, você nunca vai estar. Mas você tá bem, a sua saúde tá em dia, você tá se alimentando bem, se exercitando, tá tudo certo. Você tá tendo um relacionamento de casamento na sala, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, aquela coisa toda? Não, mas você tem uma pessoa pra dividir a vida, tá tudo bem, tá tudo certo também, sabe? Acho que como a gente fica o tempo inteiro olhando pro que tá acontecendo com os outros, que tem uma vida muito diferente da gente, a performance é o padrão. O novo padrão de vida não é ter uma casa, ter um carro. É performar o tempo inteiro. É ter amigos o suficiente pra postar coisa, é viajar o suficiente pra postar coisa, é estar evoluindo profissionalmente pro seu LinkedIn nunca ficar num marasmo, é ter os amigos certos, sabe? Então eu acho que... É saber usar IA, é fazer... A partir do momento que a performance se tornou um indicador de sucesso, a zona de conforto foi pra um lugar de vilania total. Sabe? Porque ela é a antítese da performance, né? Eu não quero performar, eu quero ficar aqui, nesse lugar, vivendo a minha vidinha. Eu quero assim, 2 semaninhas. Me dá 2 semanas que eu vou viver uma vida anti-rede social. Eu vou fazer tudo do meu jeitinho, que nada vai ser... Não vou olhar pro prato e pensar se ele tá bonito pra eu postar. Não vou pra academia fazer uma foto no espelho. Não vou, sabe? Só quero viver essa vidinha aqui, sabe? Tá tudo bem. E eu acho que isso é muito difícil, assim, nosso ideal de sucesso é performar o tempo inteiro, e isso tá cagando a nossa cabeça num grau bizarro. Eu percebo muito essa coisa, assim, e aí abrindo bem agora, assim, falando da minha vida pessoal, de como a zona de conforto, ela não engaja as pessoas, sabe? Porque quando eu olho pro meu engajamento das minhas redes, ela tá, assim, mínima, sabe? Por quê? Porque eu tô ali só postando que eu fui treinar, que eu faço todo dia, que eu, tô hoje aqui vendo o show do Bad Bunny no sábado à noite, sabe? E não rende, é isso. Aí agora corta para um fim de semana em que a minha melhor amiga vem me ver, meu engajamento vai lá pro espaço, assim, porque as pessoas, nossa, olha como ela está vivendo. Mas sim, eu também tô vivendo esses momentinhos gostosos de conforto na minha zoninha de conforto, assim. Eu acho que tem este lugar, assim, de que essa necessidade de performance, de velocidade, de você estar o tempo inteiro fazendo coisas e criando, acaba virando esse ciclo vicioso, assim, de que as pessoas esperam de você o tempo inteiro que tu vai estar o tempo inteiro, que a Marina vai estar o tempo inteiro fazendo 1000 trabalhos diferentes, que ela vai estar com um evento X hoje, amanhã ela tem outro no outro dia, e que ali ela vai do samba, e que ela vai pra não sei aonde, que ela vai tomar café com as amigas, mas não é bem assim, né? A vida também é feita desses momentos de tranquilidade, assim, de a gente encarar, assim, que, cara, tá bom também viver esse momento, assim. Super, acho que super, e acho que tem uma dificuldade voltando lá pro começo, né? Tem uma dificuldade de aproveitar, eu tenho uma dificuldade absurda de aproveitar. E é por isso que eu falo que o meu sintoma da zona de conforto é o tédio. Porque quando eu começo a ver que a minha vida tá muito certinha, sabe? É isso. O trabalho tá absolutamente incrível, com clientes incríveis, e aquela rotina se impôs. E aí o Donas tá saindo tudo certo, e aí a loja começou a rodar, e aí a gente já começa a pensar, sabe? Eu tenho uma coisa uma dificuldade absurda, você trabalha comigo faz 6 anos, especialmente no campo do trabalho, de aproveitar as coisas tranquilas. Apesar de ser muito constante dos projetos de longo prazo e de parcerias longevas e tal, eu também sou a pessoa que acha que eu tenho um casamento longo, eu tenho uma empresa há muito tempo, a gente tem Donas há muito tempo, porque ele não se deixou ser confortável, ou se deixou pelo período certo, pelo tempo certo, sabe? Foi confortável pelo tempo suficiente pra gente dar uma descansada na cabeça, e aí a gente começa a
pirar de novo. E eu acho isso ótimo, sabe? Então, tenho muita dificuldade de aproveitar, e acho que vem da mesma raiz da dificuldade de aproveitar a zona de conforto, e talvez por isso essa dificuldade acometa mais as mulheres. Tem a mesma raiz de não saber descansar, tem a mesma raiz de não saber ouvir elogio e ouvir reconhecimento. Vem, sabe, essas 3 coisas, assim, vêm do mesmo lugar, assim, de a gente não sabe descansar, a gente não sabe aproveitar quando as coisas não estão tão agitadas quanto a gente acha que deveriam ou quanto poderiam, e a gente também não sabe ser reconhecido pelas coisas legais que a gente fez, assim. Pra mim vem tudo no mesmo lugar, assim. Tudo farinha no mesmo saco. Verdade. Mas e aí, o que a gente pensa, assim, agora, vamos, depois dessa conversa de amigas, assim, pra gente valorizar e pra gente aproveitar essa zona de conforto e falar pras nossas ouvintes, assim, de que se você está se sentindo nessa zona de conforto, talvez você mereça aproveitar um pouquinho dela. Eu acho que é isso, amiga. Não tem, assim, eu sou uma péssima pessoa pra dar um conselho nesse sentido, pois não sei aproveitar. Mas eu acho que o grande lance o grande lance talvez seja parar pra tentar identificar, sabe? Eu acho que eu consigo hoje perceber. Eu não tô conseguindo aproveitar isso aqui porque tá calmo demais. E aí o que eu faço na minha vida, e você sofre as consequências disso, pobre, é pegar todos os meus pratinhos, entender que eles não podem não estar todos fora da zona de conforto ao mesmo tempo, porque eu não vou dar conta. Então eu escolho qual zona de conforto eu vou abraçar naquele momento da vida, sabe? Então assim, eu tô na zona de conforto da minha casa. Cara, minha casa tá do jeito que tá, ela tá do jeito que eu queria, não vou fazer grandes reformas, não vou fazer grandes... Ela tá daquele jeito e eu vou aproveitar ela daquele jeito. Então tá, então se a minha casa tá assim, então eu tenho mais tempo pra me dedicar, mais, né, espaço mental, assim. Como eu tô descansando disso, eu consigo pensar em outra coisa, em outra área da minha vida pra dar uma movimentada, sabe? E acho que fazer esse balanço é o que funciona pra mim, assim. Entender que sempre vai ter alguma coisa da minha vida que vai estar num lugar confortável. E vou descansar a cabeça daquele lugar pra daqui a pouco, sabe, voltar. Eu acho que identificar essa zona de conforto, entender, assim, como a gente falou, né, entender o porquê dessa zona de conforto, se ela é de fato confortável ou se ela é só um sinal de comodismo. E às vezes eu acho que falar para uma amiga também, sabe? Porque às vezes a gente precisa de uma amiga para falar as coisas, dizer assim, não, porque isso e aí a tua amiga olha para você e diz assim, para de ser doida, sabe? Eu acho que tem a ver com isso, assim, de a gente tentar identificar, olha ela olhando para os passarinhos, né? Mas de tentar identificar, e eu acho que se a gente tá nessa zona de conforto, eu acho que a principal coisa, assim, é olhar para essa zona de conforto e pensar se não tem uma vozinha dentro de você incomodada. Sabe? Tá. Porque se tu tá na zona de conforto e tem alguma coisinha ali, sabe, que tá ali cutucando, assim, que tu tá tipo assim, fica quietinha, não fala, eu acho que talvez a zona de conforto não seja exatamente esse lugar confortável. Agora, se essa voz tá sossegadinha, deixa ela sossegadinha e aproveita, e eu acho que entende que é um ciclo também, né? Entende que é um ciclo, porque as coisas não vão estar confortáveis o tempo inteiro, como você falou, não vai estar tudo exatamente confortável na sua vida o tempo todo, mas eu acho que a gente precisa também aceitar esses ciclos, assim, e aceitar que, e eu tô falando autocrítica, tá, gente? Tô falando muito nesse aspecto. Eu tô com uma incontinência facial hoje, né? Eu tô reagindo demais, eu vou me controlar. De aceitar que são ciclos, de que, cara, hoje tá confortável, amanhã pode não estar, e aí talvez você precise pensar contigo mesmo se é o momento de se movimentar e de sair da sua zona de conforto, né? E assim, os sonhos existem também na zona de conforto, né? A frase ali que eu mais odiei de todas foi tipo, ai, porque os sonhos morrem na zona de conforto. Não, às vezes eu sonhei com essa zona de conforto. Às vezes eu quis essa zona de conforto pra mim. Então me deixa aproveitar agora. Isso, e acho que somado a tudo isso, acho que seus conselhos foram ótimos, muito melhores que o meu, mas eu só adicionaria que eu acho que é importante
que esse indicador seja seu. Que você pare pra pensar assim, cara, eu tô aqui na minha zona de conforto, tô me sentindo mal porque faz 1 ano que eu não coloco um certificado no LinkedIn. Porque eu, sei lá, não tenho um mozão pra fazer um textão, porque eu não tenho amigas o suficiente, porque... esses indicadores são importantes pra você ou são só o que tá todo mundo fazendo? Sabe? Então, assim... Pode ser que para algumas pessoas, o movimento profissional que eu fiz, que foi sair de um negócio com muitos funcionários e muitos clientes e voltar a trabalhar sozinha, seja uma coisa, um insucesso. Mas para mim não é. E tá tudo bem. E eu tô disposta a mudar de opinião. Então eu acho que também parar pra pensar um pouco sobre isso. Assim, eu tô na minha zona de conforto, sei lá, do guarda-roupa. Eu tô... minhas roupas estão assim e é isso, tá. Mas você tá se sentindo mal porque você tá se comparando com quem? Quem é essa pessoa? Qual é o orçamento que ela tem? Qual é a estrutura que ela tem? Qual é o tempo que ela tem pra se dedicar a isso? Será que você tá na sua zona de conforto ou você só tá se comparando com quem não faz sentido você se comparar, assim? Então, eu acho que tudo em relação à zona de conforto é importante, e essa voz, eu acho que é importante que essa vozinha que você falou, que fica cutucando, não seja a voz da Larissa, não seja a minha, não seja de outro podcast que você ouve, não seja de uma influenciadora. A gente tem que prestar atenção se o tom de voz dessa pessoa é o nosso ou é de outra pessoa, sabe? Nossa mesa de bar, muito delícia, tomando aguinha com gás, a gente tá gravando no domingo, uma chuvarada aqui em Porto Alegre, menina, hoje assim, ó, dia pra ser 100% confortável, tá? Ai, gostoso. Dia do roupão. Botar o roupãozinho. Não, eu só tirei o roupão de linho chique que eu tenho pra gravar, tá? Porque... Ai, vamos marcar um Donas de Pijama? Vamos! Donas de pijama, sendo eu pessoa contra pijamas, né? De bichinhos e coisa. Daí você fazer vai um episódio... pijama de bichinho. Eu não tenho pijama de bichinho. Vamos com um episódio extra pra soltar de noite, assim. Vamos. Sabe? Tipo, festa do pijama do Donas, gostei. Olha, as duas saindo da zona de conforto. Olha aí, olha aí. Pensando ideias. Yay! Sempre. Mas a gente quer te lembrar que temos a nossa lojinha com produtos maravilhosos para você na enxamecolaborativo.com.br. Marina, para você que está nos ouvindo, vou fazer a descrição, ela está segurando neste momento a nossa vela do fogo no rabo, que é lindíssima. É um bumbum. Que é inspirado no nosso bumbum, basicamente. Exatamente. É um bumbum que tem celulites, estrias, não é lisinho para você se comparar, mas ele é muito cheiroso. E belíssimo, e é uma vela que a gente fez em parceria com uma marca de velas aqui de Blumenau, a Lobas e Lírios, que tá à venda na nossa lojinha também com os bonés de Caladavense e Fogo no Rabo e Donas da Porra Toda. Tinham acabado, já voltaram, tá? Então, vai lá, tem as nossas pochetes belíssimas, várias coisas muito legais pra você andar com a gente por aí, pra gente dar um rolezinho juntas. Entrega pra todo o Brasil, tá? Só precisa ali fazer a tua compra e chamar a Duda pra combinar a entrega tudo certinho, que ela despacha pra você. Exatamente. E a galera de Porto Alegre, que nos ouve, pode encomendar que eu em outubro tô indo pra Blumenau, e aí eu faço o frete, tá? Ué, vai vir? Eu vou, eu só não sei quando, mas eu vou. Ah, tá. Eu preciso fazer minha unha, amiga. Eu tô com 2 unhas quebradas, então eu sou obrigada a ir. Olha como a gente cria expectativa sobre a vida, né? Eu achei que ela vinha por causa do meu aniversário. Eu não sei se até o teu aniversário eu já não vou ter ido. É uma unha, sabe? Tudo bem, vou fazer de conta que eu não percebi. Você pode apoiar a gente no apoia.se/donasapetoda. A partir de R$5 por mês, você entra no nosso grupão lá no Instagram, se você quiser. Você também recebe uma vez por mês a newsletter com todas as dicas do Mesa de Bar, todos os resumos de episódios. E apoia a gente para o podcast continuar no ar, continuar tendo episódios semanais. E se você é nossa apoiadora, já marca na agenda, dia 21 de outubro, teremos mais uma edição do nosso Clube do Livro, em parceria com o Pós-Fácil, o podcast de literatura da Stephanie Ciola, que a gente ama. E a gente vai discutir o livro Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, que é um livro muito cheio de coisa para discutir. Então vai ser um encontro bem delícia. Dia 21 de outubro, ainda dá tempo de ler, é um livro longo, mas dá tempo de ler. E também dá tempo de se tornar apoiadora do Donas. E também estamos concorrendo, viemos aqui pedir o seu voto. Tô de azul candidato, hein? Tô de azul candidato. Marina está de azul candidato
porque estamos concorrendo ao prêmio de melhores podcasts do Brasil. Então, a gente vai deixar o link na descrição para você ir lá e votar na gente. E ela é tipo votação do Big Brother, assim, só pode um CPF por pessoa, tá? Um voto por CPF, no caso. Então você vai lá e vota na gente, que a gente quer muito ganhar esse prêmio pra gente ostentar por aí e dizer, olha só, querida. Adoro a motivação, a gente quer o quê? Ostentar. É isso. A gente quer ostentar, ué. A gente já sabe que nós somos um dos melhores podcasts do Brasil. Os nossos ouvintes são as melhores do Brasil. Como é que nós vamos ser? Sabe? Para. É isso, concordo super. Vamos lá então, amiga, suas dicas do Mesa de Bar. Então, eu ia dar uma dica do show do Bad Bunny, que tá disponível no Prime Video, mas ele só está disponível neste final de semana, então sinto muito, se você perdeu, lamento, se você assistiu, vem conversar comigo, porque eu preciso falar sobre isso. Mas eu vou indicar 2 newsletters. A Segredos em Órbita, da Vanessa Guedes, ela voltou depois de 2 meses aí de um pequeno hiato, e ela voltou com um texto, assim, que é um fluxo de consciência super poderoso, em que ela começa refletindo sobre o vídeo de uma criança montando e desmontando sabe aquele brinquedo de torre, de bloquinhos de madeira, assim, que você desmonta? E aí eu fiz uma ligação também com a carta da Torre do Tarô, que é uma carta que fala justamente sobre a saída da zona de conforto, sobre destruição para você reconstruir coisas. Enfim, vai lá e confere no vanessaguedes.substack.com. E uma outra news que eu tava lendo essa semana, que eu acho que se conecta muito com o nosso episódio da semana passada com a Thaís Fabri, que fala sobre como as mulheres solteiras vão redefinir o entretenimento ao vivo até 2030, na newsletter Case Platônico. Ela fala muito sobre essas tendências de mercado, de consumo, do setor de eventos, e eu nunca tinha parado para pensar assim, sobre como também os shows e festivais são pensados para homens, né? E como o crescimento do número de mulheres solteiras nessa faixa dos 25 até os 44 tá começando a fazer com que esse setor repense algumas coisas, assim, sabe? E aí a gente fala sobre segurança, sobre como é que você fica confortável assistindo um show, como é que é o acesso, como é que é a saída, quais são as opções de consumo que tu tem lá dentro para beber, para comer, as ativações, etc. Eu achei super interessante. Muito bom, arrasou, não conhecia essa newsletter, já vou assinar. Eu vou indicar um pouco de droga, um pouco de salada. Quero começar com Apocalipse nos Trópicos, acho que a gente não indicou aqui ainda, mas é um documentário da Petra Costa, mesma diretora do Democracia em Vertigem. E ela fala um pouco sobre o 8 de janeiro e sobre o que aconteceu naquele dia e principalmente sobre o que aconteceu antes daquele dia. Então ela traz personagens que muitas vezes ficam no segundo plano e, mais uma vez, assim, um esculacho de texto, de apuração, de informação, puro suco do jornalismo que a gente gosta. Então, muito, muito incrível. Tá na Netflix e tá em vários outros lugares também. E vamos de Vale Tudo. Estou monotemática, sim. Até 16 de outubro. Essa novela, meu Deus do céu. Gente, nem mataram o Det ainda. Imagina, eu vou ficar maluca até lá. Mas enfim, estou... Assim, o único entretenimento que eu tenho ultimamente é assistir Vale Tudo, pois... Enfim, criando mil coisas, zona de conforto eu desconheço no momento. Então, eu já assisti faz um tempo e outro dia reassisti treinando. Olha só, que linda. Orgulhinho da Aline. Um documentário que, na verdade, foi exibido no Fantástico. É um documentário de 40 minutos que tem na Globoplay, falando sobre os preparativos um ano anterior à novela, e falando dos preparativos, de onde veio a inspiração gráfica da novela, que o Paulo Silvestrini fala de Adriana Varejão, de onde vêm as referências, do que foi atualizado, do que ficou como tava, e coisas absurdas, assim, que a gente não imagina sobre novela, sobre figurino, teste de cor de figurino, sobre cenografia, enfim, várias coisas muito interessantes sobre a novela, que não são dessa ordem do Quem Matou a Odete, mas são de um outro lugar de produção mesmo, assim, como eu gosto muito sempre de saber dos bastidores das coisas, eu achei muito bom, já tinha assistido, agora reassisti, e acho que continua valendo muito a pena. Ele termina na gravação da primeira cena, que é o aniversário da Maria de Fátima em Foz do Iguaçu, mas ainda assim eu acho que ele é muito legal pra quem tá assistindo, ou pra quem gosta de audiovisual, pra quem gosta de cinema, entender o quanto às vezes a gente acha que a novela é feita meio do jeito que a gente imagina, e não, tem muita gente, muita tecnologia, muito investimento, é um absurdo, assim.
a estrutura pra fazer uma novela. Então, muito legal pra quem tá completamente vale-tuder como eu. Fechou, então. Olha, estamos preparando a nossa temporada de episódios sobre relacionamentos e sexualidade. Então, se você também tem sugestões de temas e sugestões de fontes que a gente possa ouvir nessa seara, vem conversar com a gente, tá? No @donasdapetoda. É isso, gente. A lista de episódios tá um babado, tá? Vocês vão amar. Outubro vem aí. Mas antes de outubro tem episódio semana que vem. Então até semana que vem. Um beijo. Beijos! O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruna Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.